Então, tem que começar aí, né? Glória a Deus, aleluia, vamos. Graças a Deus, amém? Achou? Segunda Reis? É Primeira Reis. É Primeira Reis, né? Perdão, é Primeira Reis, Primeira Reis 18, versículo 1. Diz assim, ó, Elias e os profetas de Baal. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá, apresenta-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimento era muito grande em Samaria, e por isso o rei Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. Quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para ele. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em toda a fonte, em todos os leitos do riacho da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram cada um para seu lado. Obadia estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias, e ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá, diz ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. Agora o Senhor quer que eu vá e lhe disser: está aqui? Pode ser que logo que eu saia daqui, o Espírito do Senhor leve para outro lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembra que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava que Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu estava escondido, 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Como então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei: o Senhor está aqui e ele vai me matar? Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso quem eu sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadia foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Acabe saiu para encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aqui? Você é o maior criador de problema de Israel. Amém? Em outras Bíblias está escrito: você é o perturbador de Israel, né? Vamos ler só até aqui. A leitura é muito extensa. Se nós for na continuidade, é bem grande a leitura aqui, né? Então nós paramos aqui no 17, né? Irmãos, nós vemos uma leitura aqui, uma história sobre o profeta Elias, numa época que Acabe reinava, né, o povo de Israel. Então, por ser um rei, Acabe, né, por ser um rei, ele tinha a sua esposa, mas quem aconselhava Acabe
a fazer as coisas no reinado, não era os seus conselheiros, mas era a sua própria esposa, era a sua própria conselheira, que aconselhava ele tomar suas decisões. E observando desta forma, você vai ver que esta mulher de Acabe, ela se chamava Jezabel. E ela era uma mulher que servia a um Deus estranho, porém ela não conhecia Deus. Ela conhecia um Deus de Baal, que era o Deus que eles adoravam naquela época, né? Que era o Deus da fertilidade, né? Fertilidade. Então elas adoravam aquela imagem, aquela deusa, aquele Deus de Baal. Então ela cria que Baal podia mandar chuva, que Baal podia mandar as plantações, né? Que Baal cuidava da terra dela, que Baal cuidava das coisas dela, né? Então ela cria desta forma, né? Era a crença dela. E ela era uma adoradora mesmo de Baal, né? E nós sabemos que todos os deuses que não são o Deus Criador, que é o Senhor Jesus, né? Que é o Deus que nos criou, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esses deuses aí são tudo anjos caídos, né? São tudo anjos caídos. E as pessoas acabaram idolatrando. A maior raiva, o maior ódio de Elias é que ele queria mostrar, explicar para Acabe que Acabe estava errado por seguir a Jezabel. Porque Acabe era um conhecedor da palavra de Deus. Acabe conhecia Deus. Tudo bem que Jezabel não conhecia, mas Acabe conhecia Deus. Agora você imagina, você sendo conhecedor da Bíblia e se voltar contra Deus por causa da sua esposa, né? Ou se voltar contra Deus por causa de uma pessoa da sua família, né? Então o que revoltou Elias não foi contra as religiões daquela época, não foi contra as religiões, mas sim contra Acabe. Porque muitas das vezes, não que nós estamos hoje querendo pregar sobre religiões, mas não que Elias ele estava se revoltando contra a religião de Acabe, de Baal. A revolta dele, que ele falou, Acabe, você é rei, quem te constituiu? Foi a sua descendência, né? Então você é rei porque alguém morreu e você ficou no lugar. Mas você conhecia as descendências, você conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e agora você o que faz? Se rebela, né? E volta-se contra Deus, até a ponto dele querer comprar uma vinha, e não podendo comprar a vinha, ele ficou triste, a esposa dele vendo que ele ficou triste, mandou matar, né? Mandou matar o homem da vinha, que era Nabote, né? Mandou matar Nabote, que era Nabote o servo de Deus, mandou matar Nabote só para roubar a vinha dele. Olha só, quer dizer que a maldade ela vem desde do começo, que é desde o Jardim do Éden. A traição começou com Caim e Abel, né? Caim e Abel, com próprios irmãos. Começou a traição por causa de quê? Por causa de ganância também, né? Por causa de ganância, por causa de usura, né? Então, o que relata aqui é que Elias quis falar para Acabe, olha Acabe, olha, eu estou tão revoltado com você que você conhece Deus e eu vou falar uma coisa para você, a partir de hoje não vai chover nem sequer um orvalho, não vai chover nada, pode ficar tranquilo, não vai chover. Mas só que não foi Deus que mandou ele falar, mas Deus acabou usando a boca dele, porque ele era um profeta de Deus. Ele lançou uma maldição segundo o coração dele, porque não, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, né, tem a mente de Cristo. Então ele, com a mente de Cristo, com o coração de Cristo, né, olhando para aquela situação que estava o povo de Israel, ele falou assim, não aceito, né? Eu não aceito. Ele se colocou no lugar de Deus e falou assim, essas pessoas estão adorando a Baal, e em vez de adorar o Criador, olha, eu me revolto e a partir de hoje não vai chover, sequer orvalho não vai chover aqui. E o que aconteceu foi que a Bíblia fala que passou-se o tempo e não choveu.
Tanto que ficou uma seca muito grande. E cadê os deuses de Baal que não mandou chuva? Não mandou chuva e nada choveu. E a Bíblia fala, meus queridos irmãos, que para Elias, por causa desse ato que ele fez, a Bíblia fala que Deus falou para ele: Elias, agora corre, sai dessa cidade, vai para o rio Querite. E a Bíblia fala que Deus preparou um rio para ele. E quando Deus preparou um rio para ele, ele começou a beber do ribeiro daquela água. Olha só. Aleluia. Deus começou a preparar para ele. Por quê? Deus deu estratégia, Deus deu escape para ele. Né? Porque estava tendo uma seca mesmo. Mas chegou uma época, uma hora, que chegou uma hora que a água secou também do ribeiro. Secou. E a Bíblia fala que teve um corvo que mandava carne para ele. E segundo a história, segundo alguns historiadores, dizem que o corvo era uma pessoa, era um homem chamado Corvo, que naquela época era uma pessoa que trazia. O pessoal fala que corvo era um urubu que trazia, né? Mas segundo a história, fala que era uma pessoa. Era uma pessoa que trazia, como fosse um índio daquela época, uma criação de povos daquela época, que chamava desta forma e trazia carne para Elias. Aí Elias comia carne e bebia a água do ribeiro. Amém? Então, se nós observarmos, quando Deus começou a abençoar Elias, aí não só abençoando Elias, ali, né, para ele não morrer de fome, agora Deus falou para ele: Elias, agora você vai para uma cidade de Sarapeta. Saindo ali do ribeiro, Elias caminhou em direção à cidade chamada Sarapeta. Quando ele chegou naquela cidade, havia uma viúva ali. Uma viúva. Mas aquela mulher, ela era uma viúva. E a seca estava tão grande que tinha chegado na cidade de Sarapeta, porque não chovia lá. Não chovia naquela cidade. Aquela mulher, ela não tinha nada dentro de casa, porque a seca tinha tomado conta, ela não conseguiu plantar, não conseguiu fazer nada. E Elias falou assim: mulher, prepara um bolo para mim. A mulher falou assim: mas como eu vou preparar um bolo para você? Eu só tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e vou fazer um bolinho aqui para mim comer e meu filho. Só temos isso. Ele falou assim: não vai fazer para vocês, faz primeiro para mim. Olha aí. Mas só que Elias teve outra profecia que ele lançou para aquela mulher. Fora a profecia da chuva, que não ia chover, Elias lançou outra profecia. Foi duas profecias, né? Então a outra profecia que Elias lançou, ele falou para aquela mulher de Sarapeta: a partir de hoje, a farinha não vai faltar, o azeite não vai acabar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só que essa profecia foi profecia de vitória. Não foi aquela profecia que ele tinha profetizado da seca, mas foi uma profecia de milagre, uma profecia de bênção. Ele, sendo um homem de Deus, segundo o coração de Deus, ele como Deus na face da terra, um representante de Deus, aleluia, como um anjo ali, ele falou para aquela mulher: a partir de hoje a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Mas a mulher creu no profeta, a mulher acreditou. Ela foi lá e fez a farinha, fez o bolo, aleluia, e entregou para o homem de Deus, e ele comeu. E a Bíblia fala que não faltou a partir daquele dia nem a farinha e nem o azeite para aquela mulher, segundo a palavra do homem de Deus. Aleluia. Então muitas vezes nós observamos a qualidade de um homem de Deus, de um profeta de Deus. Ela é muito valiosa quando a pessoa olha o ser humano com um olhar não carnal, mas com um olhar espiritual e olhar de Deus. Quando ele sente as dores de Cristo em sua vida e quer transmitir uma palavra ou uma reação que Deus, se estivesse no lugar dele, ia fazer a mesma coisa. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, aquele homem é tão ignorante, né? Você já viu uma pessoa matuta, aqueles do interior, bem bravo mesmo? Fala: meu Deus do céu, porque essa pessoa não morre, né? A gente até fala assim: porque essa pessoa não, como ele é ignorante, esse homem. Mas muitas vezes a ignorância dele ou a raiva dele, muitas vezes são com as coisas para melhor. Porque tem muitas críticas, né, construtiva, como diz o pessoal, né? Críticas construtiva. Crítica que vai fazer você crescer, que vai fazer você aprender. Agora tem umas críticas que te derruba, que te machuca, né? Essas críticas já não vêm da parte de Deus. Porque tem pessoas que dizem assim, ó, tem palavra que mata crente, né? Mas quando é palavra vindo de Deus, pode ser paulada.
né? Pode ser afinetada assim, que parece que, ai, Jesus, está doendo. Aleluia! Mas daqui a pouco vem um bálsamo. Aleluia. Aleluia! Por quê? Porque Deus, ele tem suas maneiras de usar os seus profetas na face da terra. Porque o profeta de Deus, ele recebe mensagem de Deus. Ele recebe mensagem para transmitir para o povo. Aleluia! Foi como Elias. Elias era o transmitidor, aleluia, das coisas de Deus. Ele tinha o olho de Deus, ele tinha, aleluia, a boca de Deus, aleluia, porque ele era um representante de Deus na face da terra. E não parando por aí, agora Deus fala para Elias: sobe agora, Elias, porque eu vou mandar chuva. Agora Elias vai e sobe, vai agora. Foi até onde que Elias encontrou aqui com o moço, né? Até o moço falou assim: não, Elias, você sabe que eu sou seu senhor também, né? Sou seu servo, né? E eu jamais vou fazer o que o senhor está me pedindo, né? Mas nós lemos aqui que o homem obedeceu e falou: não, pode ir lá, porque hoje eu vou me encontrar com Acabe. Olha só. E quando ele chega, a Bíblia fala que quando ele chega diante de Acabe, Acabe fala para ele assim: ah, você que estava perturbando aí o povo de Israel, né? Você que estava perturbando a terra. Ah, aleluia. Aí ele falou assim: não, escuta aqui, vamos ler antes, que nós paramos 17, não foi? Foi 17. Foi 17. Vamos ver aqui no número 17. Foi 18 e 17, né? Vamos lá, então vamos lá, 17. Agora vamos ler o 18. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e seu pai é que são criadores de problema. Elias falou para ele: você e seu pai que é criador de problema, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Entendeu? Então, quer dizer, Acabe era um conhecedor da Bíblia. Acabe era um conhecedor da palavra. Elias não estava brigando com o macumbeiro. Elias não estava brigando com o religioso. Elias estava brigando com o desviado da palavra de Deus. Amém? Então, irmão, muitas vezes tem pessoa que fala: ah, mas a gente pregar a palavra contra Baal, está pregando contra a religião. Não, Elias estava pregando, não foi com Jezabel. Elias não foi discutir com Jezabel. Elias foi discutir com o rei. E um crente desviado. Desviado, o infeliz. Desviado, né? Desviado. Aí foi falar com ele. Aí ele falou assim: você que é perturbador, porque deixou os mandamentos de Deus, e agora sabendo que Deus é poderoso, sabendo que Deus é criador do céu e da terra, sabendo que Deus faz todas as maravilhas, sabendo que Deus criou todas as coisas, agora você se volta contra Deus e fica adorando imagem, sabendo, a Bíblia fala que é quem adora a imagem, quem fez a imagem é igual a ela. Você está sendo semelhante a ela. Você que é um perturbador. Aí Elias vem aqui no 18, né? Aqui no versículo B. Olha, ó. Já vai no final aqui no B. Aqui, ó. Os mandamentos do Senhor do Deus adorando a imagem de Baal. Portanto, no 19. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar. Tudo bom? Que vai encontrar. Pode citar. Que vai. Olha aí. Portanto, ordene agora todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Olha só, no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azéria, que são sustentados pela rainha de Jezabel. Então Acabe chamou o povo de Israel, os profetas de Baal, para se reunir no Monte Carmelo. Por quê? Porque eles estavam achando, né, que aquele povo, que o profeta de Deus, né, não tivesse a tonalidade ou a possibilidade de usar o nome de Deus. Mas se nós observarmos aqui esse versículo, Acabe reuniu agora o povo, né, de Baal, reuniu o povo de Baal e falou assim: olha, agora nós vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Porque o Deus agora que responder com fogo será o Deus verdadeiro. Aí foi aonde que Elias desafiou para mostrar para Acabe que Acabe estava errado. Não para mostrar para Jezabel, não foi para mostrar para os demais, mas para mostrar para Acabe que Acabe estava errado e estava servindo
que mesmo se ele falecesse, ele morresse, mas morresse consciente.